Hoje nós estamos no nosso terceiro domingo de uma série que culmina com a Páscoa. O amor andou entre nós, é como nós temos chamado essa série. O amor é o próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus. A Bíblia o tempo todo aponta Deus como sendo um Deus de amor. E Deus manifesta esse amor através da pessoa de Cristo. Deus é um Deus invisível, mas Deus se fez visível através da pessoa de Cristo. Jesus, 100% homem, 100% Deus. Em Cristo, na sua forma humana, estava todo Deus, o Criador dos céus e da terra. O texto mostra que Jesus, João diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E assim Israel começou, nos mostrando que o amor se fez carne. E nós temos o privilégio de ter todas essas histórias na nossa Bíblia. Nós temos o privilégio de ter os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que retratam todas essas histórias de Jesus. É bonito ver que no final do livro de João, João ainda diz assim: muitas outras coisas Jesus fez, mas que se fôssemos colocar, dariam livros e mais livros. Pois nós às vezes não temos noção que o amor andou entre nós e de tudo que esse amor realizou. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Semana passada, então, Juan nos mostrou que esse amor é um amor de compaixão. Não é um amor só que se simpatiza conosco, não é um amor que sente misericórdia, mas um amor que tem compaixão, que sente a nossa dor, que se importa com a nossa dor. O tempo todo Jesus anda ao lado das pessoas, ele para o que ele está fazendo para sentir a dor das pessoas. O poder em Jesus é tão grande que algumas pessoas com as suas dores simplesmente querem tocar nesse homem, tocar no amor. Porque de simples toque nesse amor, elas são curadas. E assim é esse ministério maravilhoso de Jesus. O ministério de Jesus culmina com um grande milagre, o maior dos milagres, o milagre que todos nós um dia desejaríamos também que acontecesse conosco, que é o tema dos maiores filmes de Hollywood, que fala sobre imortalidade, sobre vida, sobre a morte. Jesus recebe a notícia que seu amigo Lázaro está morto. Lázaro estava doente, um grande amigo de Jesus. Jesus gostava daquela cidade, Betânia, deveria ser como uma vinheta, assim, uma cidade gostosa, acolhedora. Maria e Marta e Lázaro deviam ter uma casa gostosa, com uma parte lá atrás, assim, para fazer lá um espaço gourmet gostoso, que ele gostava de sentar lá. Maria ficava toda atribulada, Marta ficava toda atribulada. Mas o fato é que agora Lázaro está morto. Jesus propositalmente espera 3 dias para poder encontrar com essa família que agora chora a morte do seu irmão. Por que Jesus faz isso? Jesus ainda tinha um milagre. Jesus ainda queria mostrar que o amor é invencível, que o amor tem poder, inclusive, sobre a morte. Jesus já havia ressuscitado outras pessoas, é fato. Jesus já havia ressuscitado uma menina, mas aquela menina havia morrido poucas horas antes de Jesus a encontrar e trouxe ela à vida novamente. Mas existia sempre aqueles céticos religiosos que achavam que Jesus não era Deus, e que inclusive existia uma tradição que dizia que era possível sim que uma pessoa voltasse à vida nos primeiros 3 dias de morte, pois o espírito dela ainda estava por ali. Jesus agora espera 3 dias para que não haja dúvida. Quando Jesus chega, ele quer que se abra o sepulcro, e as pessoas não querem abrir o sepulcro, porque diz assim: vai vir um mau cheiro, ele já está morto. O poder em Jesus é tão grande, o amor é tremendo, que Jesus ele diz: Lázaro, venha. Se ele simplesmente tivesse dito, venha, talvez todos os mortos tivessem vindo. Mas Jesus queria Lázaro. Jesus queria que Lázaro voltasse à vida. Jesus queria provar que é invencível o seu amor. A multidão
se apaixona por Jesus. Agora então, Jesus deve ser rei, esse é o rei que nós queremos, tem poder sobre a vida, não há morte que elimine esse Jesus. E Jesus começa agora a sua última semana, a semana que começa com o domingo, que nós chamamos do domingo de Ramos. Jesus está em Betânia, agora ali com os irmãos todos reunidos novamente, e ele diz, é hora de eu entrar em Jerusalém. E esse texto é um texto que vai nos dizer em Mateus capítulo 21, capítulo 21, a partir do versículo 1, e ele começa falando dessa entrada triunfal. Abra sua Bíblia em Mateus, a partir do versículo 1, nós vamos ver juntos aqui o que acontece nesse dia. No domingo de Ramos, muitos de nós às vezes vemos as festividades, vemos as cerimônias, mas talvez a gente nem saiba por que tudo isso aconteceu, por que se repete esse gesto, todo domingo antes da Páscoa. E, na verdade, essa história é tão importante que ela é retratada nos 4 evangelhos. Você pode ler a mesma história nos 4 evangelhos. Eu escolhi Mateus, mas essa semana, olhe também Lucas, olhe para Marcos, olhe para João. Veja como eles retratam essa última semana de Cristo, esse último domingo. E diz assim o versículo 1 de Mateus capítulo 21. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes, vão ao povoado que está diante de vocês, logo encontrarão uma jumenta amarrada com um jumentinho do lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar algo, diga-lhes que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião, eis que o seu rei vem e vem a você humilde e montado num jumentinho, cria de jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre ele os seus mantos, sobre este Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho, outros cortaram ramos de árvores e espalhavam pelo caminho. A multidão que ia diante dele e os que o seguiam gritavam, Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava, quem é este? A multidão respondia, este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. Este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. O amor agora está em Jerusalém, o centro das atenções do mundo até hoje. Tudo o que acontece em Jerusalém, a gente fica sabendo. Naquele tempo, Jerusalém já era o foco de todo o mundo. Em Jerusalém era a cidade que Davi escolheu para ser a capital do seu reino. Davi escolhe essa cidade, conquista essa cidade. Essa cidade tem vários nomes, é conhecida também como a cidade de Davi. Jerusalém agora é uma cidade onde existe um templo. O templo onde todos os judeus se reúnem para adorar o Deus. Mas é uma cidade que agora está com seus olhos voltados para o templo, para uma religiosidade, e não percebem que o amor não está no templo, o amor está chegando em cima de um jumentinho. O texto nos diz que Jesus, quando chega nesse povoado, a 1 quilômetro mais ou menos de Jerusalém, chama os seus discípulos para que eles busquem esse jumentinho. Era a mesma coisa que se Jesus estivesse lá no Canjaranas. Ele ainda vai subir aquela montanha ali e vai descer o Cristo. E vai chegar e vai ver toda a vinhedo. Se fosse hoje, eu sei que Jesus vinha num fusquinha. Todo mundo ia achar que ele ia vir num carrão, assim, numa limusine. Porque era assim que os reis chegavam, com pompa e circunstância. Eram anunciados. Arautos chegavam antes. Mas agora uma multidão vem correndo junto. Crianças,
As pessoas, talvez muitos samaritanos que já foram convertidos pela história de Cristo, estão vindo para Jerusalém. Eles nunca tiveram oportunidade de vir até Jerusalém, nunca permitiram que eles chegassem até o templo, os samaritanos, mas agora eles vêm com Jesus, o Rei. E eles dizem: Hosana ao que vem em nome do Senhor. Hosana significa salve, salve, salve-nos. O Rei é Jesus, o profeta da Galileia, de Nazaré. Está entre nós. O tumulto começa e percebe-se que faz uma pergunta: quem é esse? A cidade não percebe quem é Jesus. A cidade, como um centro religioso, está olhando para o seu templo. Mateus não registra esse fato, mas Lucas, que é mais atento, ele coloca ali entre a chegada de Jesus em Jerusalém e a sua ida até o templo, um momento em que ele contempla Jerusalém, como se fosse ali mesmo, onde estamos, em Vinhedo, lá olhando para a cidade. E ele olha para Jerusalém, e ele diz assim: ah, Jerusalém, se vocês me conhecessem, vocês também experimentariam a paz. Jerusalém, que se orgulha de ser o centro, que se orgulha de ser ali o foco de toda adoração a Deus, é uma cidade sem paz, é uma cidade cheia de mentira, de falsidade, de hipocrisia, é uma cidade onde o pecado impera, e Jesus vem para Jerusalém. O amor chega em Jerusalém. Aquele amor, como o Juan contou semana passada, um amor cheio de compaixão por Jerusalém. Mas é um amor, e nós precisamos entender que é um amor, e esse é o tema da mensagem hoje, é um amor que fala a verdade. Nós precisamos entender que o ministério de Cristo é um ministério de compaixão, mas é um ministério que também traz a verdade, traz a sinceridade. Nós precisamos entender que esse amor que andou entre nós é um amor equilibrado, equilibrado entre compaixão e sinceridade. Esse amor atento às nossas dores é um amor que também não suporta a hipocrisia, a falsidade, uma religiosidade pela religiosidade. E o próximo ato de Jesus é entrar nesse templo. Jesus vai em direção ao templo. O templo que foi construído, sonhado por Davi, construído por Salomão. Esse templo já tinha sido sucateado na época de Nabucodonosor, mas foi reconstruído. Era ainda, mesmo sem ter todo aquele seu apogeu, toda aquela sua glória, da época de Salomão, ainda era o orgulho dos judeus. Os judeus conseguiram negociar com os romanos, mesmo agora sob o domínio do Império Romano, que os judeus ainda conseguiam adorar o seu Deus, e não os deuses pagãos romanos. Era tão importante para o judeu que eles se venderam nos seus negócios, para permitir que eles ainda pudessem ter o templo intacto. E Jesus agora vem com todo o seu amor, com toda a sua compaixão, mas com toda a sua verdade para esse templo. E o texto continua a partir do versículo 12. Jesus agora entra no templo, a minha Bíblia diz que Jesus purifica o templo, e diz assim no versículo 12: Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam, comprando e vendendo, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Os cegos, os mancos, aproximaram-se dele no templo e ele os curou. Mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia, e as crianças gritando no templo: Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e lhe perguntaram: não estás ouvindo o que estas crianças estão dizendo? Jesus respondeu: sim, vocês nunca leram? Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. O que estava acontecendo nesse templo? Por que Jesus, da sua compaixão, se transformou num profeta irado, que derrubou as mesas
chutou cadeiras. O que acontecia nesse templo? Talvez você não tenha ideia, mas vou contar para você o contexto daquele momento. O templo era construído com um grande pátio interno. Esse pátio era chamado Pátio dos Judeus. Só os judeus, aqueles que nasceram judeus ou se converteram ao judaísmo, podiam entrar nesse pátio. Poderiam entrar com seu cordeiro, entregar para o sacerdote sacrificar. Pois já naquele momento, o perdão do pecado só acontecia com derramamento de sangue. Mas também envolvia esse pátio interno um pátio externo. Era chamado Pátio dos Gentios. Era, na verdade, uma oportunidade que se dava para que pessoas do mundo inteiro pudessem conhecer o Deus de Israel. O tempo todo, Israel tinha um chamado de ser ali o portador da promessa, ser ali o embaixador de Deus na terra. Todos os povos poderiam conhecer o Deus de Israel, poderiam entrar no templo, no pátio dos gentios, e fazer as suas orações, adorar o Deus verdadeiro, o Deus criador dos céus e da terra. Mas naquele momento, não se podia fazer mais isso, porque os cambistas ocupavam o pátio dos gentios, barracas de comércio ocupavam esse espaço. Os sacerdotes judeus tinham um grande negócio, e esse negócio acontecia no pátio externo, no pátio dos gentios. Qualquer um que trouxesse as suas ovelhas para que elas fossem sacrificadas pelo sacerdote, esse sacerdote dizia: essa ovelha não é pura, como diz na regra que Moisés nos deixou. As ovelhas puras são as que nós temos, tem o selo dos sacerdotes. Você precisa comprar a ovelha dos sacerdotes, e elas custam tanto, que era alguma coisa muito cara. Então as pessoas que vinham, os pobres, que não tinham dinheiro, mas que cuidavam ali e preparavam um cordeiro para uma vez por ano irem lá, não podiam levar o seu cordeiro, pois os sacerdotes não aceitavam. Tinha que ser o cordeiro do templo. Se não bastasse isso, na hora de você comprar, você não podia comprar com a sua moeda. Existia uma moeda interna, uma moeda do templo, uma moeda dos sacerdotes. Não era nem a moeda romana, nem uma outra moeda, mas existia uma taxa de conversão. E não importa a moeda que você tinha, ela era aceita, mas com algumas taxas exorbitantes. E se ganhava muito dinheiro fazendo esse câmbio de moedas. E Jesus começa a se enfurecer. Jesus se enfurece com essa usurpação do templo. Jesus se enfurece com essa ganância dos sacerdotes. Jesus se enfurece com uma religiosidade falsa, uma religiosidade que vendia a Deus em troca de riquezas para os sacerdotes. E alguém estava saindo prejudicado, muito prejudicado. E os mais prejudicados eram os pobres. E Jesus não tolera que se sacrifiquem os pobres, que se explorem os pobres. Jesus se enfurece. E Jesus derruba todas aquelas mesas. E ele declara que a minha casa é casa de oração. Imagine você querendo ouvir uma música no seu quarto, em silêncio, ouvindo uma adoração, ou querendo ler a Bíblia, fazendo uma oração, e um caminhão do carro das pamonhas passando, pamonha, pamonha, pamonha. Era mais ou menos isso que estava acontecendo ali no templo. O reino de Deus foi trocado pelo reino da zoeira. O reino de Deus foi trocado pelo reino do poder, do dinheiro, da ganância. E esse mesmo Jesus compassivo é um Deus que ataca essa religiosidade. Jesus não tolera a falsidade, Jesus não tolera a injustiça. Jesus não tolera lucros exorbitantes, explorando-se pobres. E Jesus vem e purifica o templo. Os sacerdotes ficam bravos, lógico. É interessante porque as coisas vão acontecer nessa última semana de Jesus. Jesus chega com pompa e circunstância
que lhe é devida, com alegria, mas as coisas vão ficando cada vez piores, pois os sacerdotes agora estão mexendo no bolso dos sacerdotes. E era isso que eles não queriam que acontecesse. E eles começam a buscar uma maneira de matar Jesus. É interessante que a compaixão de Jesus continua presente. O texto diz que os cegos, os mancos se aproximavam de Jesus, pois agora havia espaço agora no templo, para que os gentios se aproximassem, e as pessoas se aproximavam de Jesus, e Jesus continuava as curando, cuidando de cada uma delas. Bonito era ver as crianças pulando, tendo liberdade, e elas gritando, bendito filho de Davi. E nessa palavra das crianças havia uma invocação chamando Jesus de Cristo, de rei, pois todo filho de um rei, como Davi, é rei também. E os sacerdotes querem que Jesus puna aquelas crianças, eles estão chamando você de rei. A verdade é que Jesus é rei. A verdade é que todo rei é um rei que traz compaixão, mas traz verdade, traz justiça. Nós precisamos entender isso, que o amor fala a verdade e que como Jesus como rei, ele é um rei equilibrado, com compaixão e sinceridade. Compaixão sem verdade é uma imitação barata de amor, é um amor covarde. E o amor do rei não é um amor covarde, ele vai até as últimas consequências pelas pessoas que ele ama. E se precisar morrer por aqueles que ele ama, ele vai morrer. Esse é o amor de Jesus, que vai lutar contra a injustiça, que vai lutar contra os poderosos. Você pode me perguntar, eu preciso então ter medo de Jesus? Eu não acho que você precisa ter medo de Jesus, mas você precisa entender quem é Jesus. Jesus não é só um homem bonzinho, alguém compassivo, mas ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. É preciso reverência. Aquela cidade de Jerusalém não percebe quem está ali com eles, a própria presença de Deus. Aqueles judeus estavam tão cegos na sua religiosidade que eles achavam que o Deus estava ali no Santo dos Santos, na Arca da Aliança que ainda estava ali, que no Antigo Testamento dizia que era a presença da glória de Deus, o Shekinah. Mas o Shekinah agora está em Jesus Cristo. A glória de Deus, toda a glória de Deus está em Jesus, nas suas palavras, nas suas ações, no seu olhar. Mas os judeus só têm olhar para o templo, e até hoje, o judeu continua ali se lamentando na frente daquele muro, pois o templo hoje já não existe mais, existe um muro, e esse muro é o muro das lamentações, onde o judeu lamenta não poder mais sacrificar o seu cordeiro, e não viu que o cordeiro já foi sacrificado. Fábio, eu preciso ter medo. Eu gosto do filme do C.S. Lewis, que na verdade é uma obra literária, As Crônicas de Nárnia. C.S. Lewis, um escritor inglês, se converte e ele entende todo esse amor de Deus em Jesus Cristo. E nas Crônicas de Nárnia, ele, através de metáforas, ele apresenta ali uma das suas obras que se transformaram em filmes, que eu acho que é o filme mais, ali é hoje, fiel às histórias de C.S. Lewis, que é O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Tem um momento, e ali, quando você conhece o cristianismo, você assiste o filme, você percebe que aquele leão, Aslan, é Jesus. E as meninas que entram ali naquele reino de Nárnia, encontram um casal de castores. E elas perguntam sobre esse Aslan, sobre esse leão. E elas fazem uma pergunta. E elas dizem assim: é seguro estar com ele? Vou morrer de medo de estar perto de um leão, disse Lúcio. Vai sim, minha querida, não se engane, respondeu a senhora Castor. Se alguém ficar diante de Aslan, sem que os joelhos tremam, essa pessoa é a mais corajosa do mundo, ou é a mais tola. Então não é seguro? Perguntou Lúcia. Seguro? Respondeu o senhor Castor. Você ouviu o que a senhora Castor disse? Quem falou em segurança?
Claro que ele não é inofensível, mas ele é bom. Ele é o rei. Isto eu lhe garanto. O rei estava em Jerusalém. E os judeus não o reconheceram como rei. Aquele povo que tanto esperava pelo Messias, não reconhece em Jesus a plenitude de Deus, toda a sua glória, todo o seu poder. Nem quando ele manifestava o seu poder através de milagres, nem quando ele trazia pessoas à vida. Mas eu preciso entender que esse amor é um amor que fala a verdade. Se você olhar para o texto de João, João é um evangelho ainda mais específico, quando o evangelista quer mostrar a verdade que há em Jesus. Eu fiz um exercício, eu digitei Jesus, verdade, e apareceram 38 vezes a palavra verdade no evangelho de João. Em momentos onde Jesus simplesmente dizia, em verdade vos digo, eu sou a porta. Em outros momentos ele dizia assim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. O tempo todo Jesus é um Deus compassivo, mas Jesus também é um Deus que se apresenta como sendo a verdade. Uma verdade acima de toda mentira, de toda religiosidade, de qualquer tradição, de qualquer misticismo, de que qualquer outro movimento religioso ou qualquer lugar geográfico na terra que possa se achar místico como sendo fonte de alguma coisa poderosa. Nada é maior do que Jesus Cristo. E Jesus continua atacando essa religiosidade de Israel, a ponto que o texto de Mateus continua com um episódio que nós chamamos da figueira, a figueira seca. E o que acontece no versículo 18, diz que Jesus foi para Betânia, lá para Vinhedo da Palestina. Passou, descansou, e ele voltou para Jerusalém. E de manhã, no caminho para Jerusalém, ele encontra essa figueira. Diz o versículo 18, de manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então lhe disse, nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram, como a figueira secou tão depressa? Em nenhum outro momento da história de Cristo, nós temos uma palavra de maldição como agora. O tempo todo, Jesus traz palavras de amor, traz palavras de cura, de restauração, de resgate. Mas agora Jesus traz uma palavra de maldição, e ele amaldiçoa aquela figueira, a ponto que a figueira imediatamente seca. Essa mesma história também é retratada no Evangelho de Marcos. Marcos até faz um comentário dizendo assim, não era tempo da figueira dar frutos. Mas os comentaristas, e eu fui atrás, eles respondem a esse comentário de Marcos, dizendo assim, que era sabido sim, que as figueiras, mesmo não sendo em tempos de dar fruto, elas possuíam alguns frutos precoces, que apareciam antes mesmo da época de dar fruto. E quando esses frutos precoces apareciam, era sinal de que era uma figueira boa, era uma figueira fértil, era uma figueira que valia a pena, inclusive, trabalhar com ela para que ela produzisse muitos frutos, pois ela estava dando sinal de que ela era forte, que ela era produtiva. E Jesus olha para aquela figueira e não acha esses frutos precoces, e ela diz, seca. Ele fala isso, nunca mais dê frutos. Quando Jesus faz isso, ele está, na verdade, atacando Israel. Israel, o tempo todo, a nação de Abraão, de Isaac e de Jacó, os descendentes de Abraão, sempre foram comparados no Antigo Testamento como oliveiras, como figueiras, como videiras, e era para elas darem frutos. Como João depois retrata a própria palavra de Jesus em João 15, que diz, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo aquele que não dê fruto, todo ramo que não dê fruto, ele tira e joga fora. Quando Jesus fala isso, eu sou a videira verdadeira, ele está apontando para Israel. Israel nunca foi
um povo produtivo, nunca foi um povo que fez o que deveria fazer. E Jesus agora não tem mais compaixão de Israel. Jesus agora diz: chega, acabou Israel. E essa maldição que afligiu primeiro a figueira se concluiu 70 anos depois, quando o Império Romano disse: acabou, judeus, chega, e mandou destruir o templo. O templo foi destruído, só sobrando aquele muro onde os judeus até hoje lamentam. E desde aquela época, desde 70 anos depois de Cristo, nenhum cordeiro mais é possível se sacrificar naquele templo. E eles lamentam até hoje. E se Jesus viesse aqui hoje? Se Jesus chegasse na nossa cidade? Que palavras ele traria? Traria palavras de verdade, de compaixão? Jesus é sincero. Jesus não tolera a maldade. Jesus não tolera que se explore os pobres. Jesus não tolera ganhos desonestos. Tem um texto de Pedro. Pedro agora já terminando o seu ministério, ele escreve algumas cartas para as igrejas que já existiam. E em um certo momento ele escreve a seguinte palavra: não se esqueçam disto, amados, para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O que Pedro estava querendo dizer assim: Deus é longânimo, e longânimo é paciência longa, mas a paciência mesmo longa, ela tem um fim. Eu não sei como você tem visto a realidade do nosso país. Talvez você está perguntando qual vai ser amanhã o escândalo que vai aparecer. Qual é o próximo acordo que você vai ouvir falar. Mas eu quero dizer para você o seguinte: a ira de Deus está enchendo. O copo do Brasil talvez é um copo grande, mas está enchendo. E esse copo vai transbordar. E quando a ira de Deus transbordar, toda maldade, toda injustiça será punida. Todo ganho desonesto, toda corrupção será eliminada. Eu creio nisso. E eu oro por isso. Senhor, diminui o copo. Senhor, o copo está muito grande. Deixa esse copo transbordar. E nós, como igreja, estamos brincando de ser igreja. Sabe por quê? Porque nós estamos há 2000 anos dessas histórias. E facilmente, depois de 2000 anos, a gente também adquire hábitos. A gente adquire costumes. A gente adquire tradição. A gente se veste como cristão, a gente se fala como cristão, a gente escolhe os horários para ser cristão. E esse Jesus, ele vai voltar novamente. A história não acabou. A história conta que vai chegar a sexta-feira. Mas depois da sexta, vem o sábado e o domingo. E o domingo, a história conta que o sepulcro vai estar vazio. Pois esse rei ressurgiu. E esse rei vai voltar. Esse rei vai voltar, e não vai mais voltar agora montado num jumentinho, mas vai vir em todo o seu esplendor e glória e poder, com seus anjos, a igreja reunida, e todo joelho se dobrará e dirá: Jesus é o Filho de Deus. E essa tem que ser a nossa esperança, essa tem que ser a nossa oração. Nós não podemos pensar e construir reinos na terra, quando o nosso reino é um reino celestial. O próprio Jesus prometeu que trará a cidade perfeita, a nova Jerusalém, a Jerusalém que hoje se brigam, se matam. Não é a Jerusalém que resistirá, mas virá uma nova Jerusalém, onde nós habitaremos na eternidade. E Jesus vem mostrar essa verdade, nós precisamos crer nessa verdade. Essa verdade é a verdade que eu preciso entender. Eu não falei para você que em João existe as palavras verdade mais vezes repetidas nos evangelhos? Existe um momento, existe um diálogo. Jesus agora já foi preso. Jesus já foi maltratado, xingado, machucado. Jesus é entregue para Pôncio Pilatos, o governador romano da Palestina.
Os judeus não queriam sujar as suas mãos de sangue, era chegada a Páscoa judaica, e eles não queriam condenar ninguém à morte naquele tempo, mas eles estavam fazendo de tudo para que Roma condenasse Jesus à morte. E eles apontavam para Pilatos e diziam assim: ele está falando que ele é rei, que ele é rei maior que o próprio imperador romano. E vocês não podem tolerar isso. E em João, no capítulo 18, Pôncio Pilatos faz essa pergunta para Jesus: que é verdade? Por que ele faz isso? Porque diz lá no capítulo 18, versículo 37, então você é rei? Pilatos pergunta para Jesus: é isso mesmo que as pessoas estão dizendo que você é rei? E Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. De fato, por essa razão nasci, para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. E aí Pilatos faz a pergunta: que é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus. Pilatos pergunta: o que é a verdade? Mas não espera a resposta. Ele sai, dá as costas para Jesus e vai conversar com os judeus. Pilatos olha para a verdade, tem a verdade na sua frente. Talvez sim, era uma verdade machucada, era uma verdade ensanguentada, era uma verdade que estava sofrendo as dores da humanidade. Mas mesmo assim ele ainda era o Deus Todo-Poderoso, pleno de ação e de poder, mas estava ali se permitindo ser subjugado, para que pudesse ser morto, e fosse de fato o Cordeiro perfeito, o Cordeiro esperado por Deus, para que o seu sangue fosse de fato derramado naquela cruz, uma cruz que de maldita se tornou um símbolo de um povo, uma cruz que era um símbolo da maldição, se transformou num símbolo da salvação. E sim, Jesus era a verdade, e Pôncio Pilatos não creu, simplesmente saiu e disse: o que é a verdade? Deu as costas. Existe um livro, que existe até hoje e pode ser comprado, chamado O Livro dos Mártires. Foi escrito em 1500 e alguma coisa, que conta a história de todos esses primeiros cristãos, os apóstolos, toda a história deles, como eles viveram e como eles levaram essa verdade até o fim das suas próprias vidas, muitos deles também pagando um preço alto. Mas há uma introdução nesse livro que mostra todos aqueles que acusaram Jesus e se tornaram de alguma maneira os responsáveis pela morte de Jesus, e conta o que aconteceu com Pôncio Pilatos. Mais tarde, o imperador romano Tibério manda exonerar Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos então volta para uma região chamada Dalfânia. Eu tentei achar essa região, não sei onde é, mas a história e a tradição cristã diz que lá Pôncio Pilatos passou os seus últimos dias, dando cabo da sua própria morte. Morreu sem esperança, e ele viu a esperança na frente dele e deu as costas. Ele viu a verdade. E o que é verdade? O que é a verdade? Jesus Cristo é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O amor fala a verdade. Eu preciso entender que esse amor que andou entre nós é o amor de próprio Deus por nós, é um amor de verdade. Eu preciso crer, aceitar isso. Porque esse amor não é um amor comum, não é o meu amor, não é o seu amor, não é o amor da minha mãe por mim, nem meu amor pelo meu filho. É um amor maior, é um amor de um Deus que no começo de tudo sonhou comigo e com você. Sonhou com você sendo a perfeição da criação. Sonhou com você com toda a sua beleza. E Ele ama você, e te ama de um amor tremendo, fazendo-se sofrer e morrer por você, porque só Ele podia fazer isso. Sabe por que só Ele podia fazer isso? Porque só Ele tem um amor que é invencível, um amor que não para,
um amor que nem a morte detém. Mesmo Jesus morto naquela cruz, 3 dias depois, Ele ressuscitado está, o sepulcro está vazio. A gente cantou isso. Isso é tremendo. Isso é tremendo. E nós precisamos crer nisso. Nós precisamos viver as nossas vidas, precisamos celebrar a Páscoa como alegria nos nossos corações. Celebrar o amor invencível que morreu por mim e por você. E está vivo. E voltará invencível para nos transformar em pessoas também invencíveis e imortais, para vivermos juntos, celebrando a honra, a glória e o poder que merece Jesus Cristo, o Santo, Santo, Santo de Deus. Por isso nós precisamos dizer: Maranata, vem Jesus. Por isso nós não podemos parar de olhar para tudo aquilo que nos traz medo, porque nós temos um amor que é invencível. Às vezes eu fico olhando para a minha própria vida e eu falo: estou disposto a viver esse amor até as últimas consequências. Eu estou disposto a arriscar esse amor e experimentar esse amor invencível. A verdade é que às vezes eu recuo, mas eu preciso avançar e crer que esse amor é invencível, que aquele que está em mim já venceu a morte, e mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O amor é invencível. Você crê nisso? Essa é a verdade para você? Você pode viver essa verdade? Então vamos cantar juntos? Vamos ficar de pé?